Bom, eu quero trazer mais um tema também que está repercutindo bastante, que é sobre a PL das fake news. Nós vimos que este projeto foi retirado ali da pauta de votação porque gerou polêmica demais e vai haver a necessidade agora de uma discussão maior, inclusive de uma articulação maior também de quem tenta passar esse projeto. Só que o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a regulação da internet e das redes sociais vai acontecer, mesmo que o Congresso Nacional vote ou rejeite o projeto. Vamos acompanhar para a gente jogar para o nosso debate. É importante dizer à sociedade brasileira: nós temos 3 caminhos possíveis para esta regulação. Uma, que nós desejamos que chegue ao final, é a regulação pela lei, ou seja, por deliberação do Congresso Nacional. Se estes adeptos do faroeste digital conseguissem impor a sua vontade ao ponto de impedir o processo legislativo, lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do Ministério da Justiça, e há a regulação feita pelo Poder Judiciário no julgamento de ações que lá tramitam. Então, que fique a mensagem consignada enfaticamente: os adeptos destas práticas deletérias, nocivas, agressivas, imorais, perderão. Eles vão perder. Não sei se hoje, se amanhã ou semana que vem, mas perderão. Quero entender de vocês como que vocês enxergam, então, essa possibilidade de, caso não passe no Congresso, de que alguma forma vai passar, ou pelo Ministério da Justiça, ou também pela própria Justiça. Qual que é o risco de um tema polêmico ser implementado, vamos colocar entre aspas, na canetada aqui no Brasil? Gani? Isso é uma ameaça à democracia. A democracia, ela passa pela independência dos 3 poderes. O Congresso Nacional representa o povo brasileiro. Portanto, é uma decisão legítima e ele tem que respeitar. Ou por acaso ele é o dono do Brasil? Ele é um autocrata que não aceitou uma derrota no Congresso Nacional e vai no tapetão tentar judicializar. Que país é esse? Né? Democracia passa por independência dos 3 poderes. Ou então, para que serve o Congresso Nacional? A fala de Dino é uma ameaça à democracia, Piperno? Não, eu não vejo como uma ameaça à democracia, não. O Brasil tem 3 poderes porque, primeiro que tem... Veja, qual o poder de interferência do Executivo numa ação que está correndo no Judiciário? O Judiciário que resolva. O Poder Executivo, ele não tem o direito, não pode e, de forma alguma, pode querer intimidar o Judiciário. Então, se tem uma ação... Mas isso é do Legislativo. Não. Você tem uma PL que está sendo... Enfim, que está tramitando lá no Legislativo e que vai para o Senado agora. Só que no Judiciário há uma outra ação tratando de fake news. Provavelmente ele quis se referir a isso. Mas eu quero entender de você, Piperno, também. Vamos supor que o Congresso Nacional derrube o projeto, não aprove o PL das fake news. E aí o governo federal busca uma outra medida, mesmo o Congresso dizendo não. Que recado que isso pode passar, já que nós estamos falando dos representantes, entre aspas, do povo nessas casas? Na verdade, há uma outra ação sobre fake news correndo lá no Judiciário e não é iniciativa do governo. É uma outra ação que está Sim, que é uma ação que vai julgar se as plataformas teriam ou não responsabilidade. Uma mudança naquele marco lá em que elas são isentadas ou ficam isentas das questões. E é um negócio que já vem, que não começou agora, uma ação que já vem de algum tempo. Sim, do Marco Civil da Internet. Isso, exatamente, de 2021, isso aí, se eu não estou enganado, né? Então, isso também vai ser um balizador. Já tem informação disso aí, o STF, Dias Toffoli, especificamente, mencionou que a responsabilidade das Big Techs não pode ser colocada em função do que opine um usuário. Sim. O que me chama a atenção é que o ministro Dino, ele está considerando que o judiciário vai resultar em uma sentença favorável ao governo. E isso não está garantido, salvo que ele tem informações que nós, cidadãos normais, não temos. Agora, a divisão dos 3 poderes é de Montesquieu, bem com uma questão muito clara de que um controla o outro e as 3 fazem a república. Isso não pode ser alterado, não tem como, não deveria ser alterado. Então, se o representante do povo
deputados, e o representante dos estados, senadores, determinam, através do poder, por isso se chama poder legislativo, não legislar em função disso, qualquer outra intentona do governo é na canetada. E na canetada não funciona uma república. Que recado que passa para você, Gani? Olha, passa um recado de fraqueza institucional. Por quê? Porque se isso for resolvido pelo Poder Judiciário, onde há 11 representantes não eleitos, o Poder Judiciário ele deve regir ali as regras, né, que cabe a ele, não legislar. Isso é uma matéria do Congresso Nacional. Então seria um grande enfraquecimento institucional. Esse caso aí que o Piperno trouxe diz respeito à questão da responsabilidade ou não das big techs de um usuário contra terceiro. Sim. Mas não está dizendo em relação à censura, é outra questão. Agora, o meu receio, Evandro, qual que é? É colocarem isso também justamente para invalidar o PL da censura. Fala, Piperno. Primeira coisa. Você reagiu bastante. Sim, o texto que está lá tramitando, mas ele nem... o texto todo, acho que ele nem traz a palavra censura. Isso é uma coisa, isso é uma miragem. Piperno, desculpa. Ninguém... Piperno, peraí. Nenhum autocrata, nenhum ditador fala assim, estou fazendo isso para te censurar. Todo mundo é lobo em pele de cordeiro, Piperno. No Brasil já teve. Não existe assim, não, agora... chamado AI-5, no Brasil já teve, e muito. E essa turma contra vem tudo com roupagem bonitinha. Então, veja, então a turma do AI-5 está aí até hoje e tal, que quer realmente derrubar. Mas não vamos entrar nisso. Primeiro, não existe censura no texto. Segundo, o texto não prevê censura. O texto prevê punições, o texto prevê uma série de outras coisas. Terceiro, não existe texto hoje aprovado. Então não é que o judiciário, por conta dessa questão que está tramitando, ele vai derrubar o outro. Não, o outro ainda não existe porque ele nem foi votado. Agora vamos supor o judiciário que vai ser decidido primeiro. Agora, então, se o judiciário decidir primeiro e houver algum tipo de responsabilização ou alguma mudança nesse marco da internet, haveria necessidade de votação no Congresso, no teu ponto de vista? Então, aí que está o negócio. Como é que se o judiciário resolve segunda-feira, e aí o Congresso decide contra isso daqui 1 mês e meio? Provavelmente essa decisão que vai acontecer na frente, ela vai se tornar algo sem efeito. Ela vai revogar uma decisão do STF. Segredo. A dúvida é assim, o STF tem que olhar o respeito da Constituição. Sim. Esse é o objetivo do STF. Quando hoje saiu uma determinação do Dias Toffoli em relação às Big Techs, ele está manifestando, em função do marco legal da internet, que não pode ter atribuições ou responsabilidade uma plataforma de rede social pelo comentário de um usuário, salvo que mantenha publicado algo que judicialmente deveria ser retirado por uma determinação judicial. Isso tem, além de lógica, uma questão muito interessante do planteio do respeito à lei. Se a lei diz tem que tirar, a Big Tech tem que tirar. Ponto final. Isso não tem problema. O curioso é que, pela fala do ministro, ele está dizendo que, já que não passou no legislativo, nós vamos dar a canetada ou no judiciário. Não, peraí, ele não pode falar ou no judiciário. Ele deveria ser, vamos esperar que o judiciário se manifeste. E já se manifestou. O Dias Toffoli indicou que não pode ser atribuído às Big Techs a responsabilidade do usuário. Então, ou o ministro tem informações que a gente não tem, ou ele supõe que o judiciário vai favorecer o governo. 5h30 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Espero vocês daqui a pouquinho. Aqui na TV e no YouTube continuamos. O que o ministro diz? Os adeptos dessas práticas nocivas, deletérias, agressivas e imorais perderão, Gani. Olha só, vou voltar à fala do Piperno, que ele diz assim, não está explícito a censura. Eu vou colocar aqui onde é que está o ponto da censura. As empresas deverão previamente tirar conteúdos potencialmente nocivos. Na dúvida, o que a empresa vai fazer para não ter processo judicial? Ela vai tirar tudo. E depois, e esse órgão aí, essa espécie de Ministério da Verdade, que foi tirado, depois voltou com uma espécie de conselhão, dizendo que, né, por jornalistas, intelectuais, setores da sociedade, enfim, dizendo que é verdade ou não. E qual que é o limite entre uma opinião
um fato e uma mentira. Esse que é o ponto. E tem mais uma coisa, se você me permite, Evandro, em relação às Big Techs. Elas acabam sendo responsabilizadas por conteúdo de terceiros. É a mesma coisa que eu responsabilizar uma empresa de telefonia pelo aquele trote que presidiários lá do PCC passam na cadeia, a pessoa cai no golpe e aí eu vou lá e responsabilizo a empresa de telefonia. Não tem o menor sentido isso, então vale a mesma lógica aí para as empresas de tecnologia. Essa comparação é crível? Não. Ué, você vai passar um trote, você vai ligar para mim, você vai ligar para ele, você vai ligar para você. Então, eu estou usando... É um meio, é só um meio. Não, quer dizer... Mas você fala com a comparação por conta da amplitude que a rede social tem. Ela atinge milhões de pessoas. Você está universalizando um conteúdo, você não está fazendo uma comunicação individual. É muito diferente, claro. Agora, Piperno, eu queria entender de você se você vê esse enfraquecimento das instituições que foram colocadas aqui nesse argumento do Alan Gani. Enfraquecimento das instituições? Sim. Eu não vejo... Veja, elas têm que... Primeiro, que não há uma censura, porque elas vão ser obrigadas, elas vão ser obrigadas a retirar aquilo que for definido como ofensivo. Previamente, ó a palavra, previamente. Porque isso já acontece, Piperno. Se aquilo foi determinado calúnia, difamação, injúria... E aí a justiça mandou tirar, elas têm que tirar. Isso aí eu também. Não. Então, agora é previamente. Você passou o poder de polícia para a Big Tech. Isso. Ou seja, se eu coloco lá um conteúdo, por exemplo, convocando pessoas para dar um golpe contra o governador Tarcísio e tal. Vamos invadir a Assembleia. Ela tem que tirar. Ela não vai precisar de uma comunicação da justiça. Ou, olha, vamos invadir uma escola. Vamos lá sequestrar a criança. Ela não vai ter que esperar a justiça. Ela vai ter que tirar. Agora, o que vocês questionam é justamente em quais pontos haverá uma análise do que é necessário tirar ou não. Porque no caso de violência contra a escola, estudantes, isso é óbvio. É uma decisão muito fácil. É óbvio que você não vai deixar esse tipo de conteúdo permanecer lá. Mas o que preocupa vocês seriam as outras questões ou até onde agiria esse grupo que vai analisar o que pode ser publicável ou não? Hoje já tem isso. Hoje as redes sociais já trabalham nessa linha. O Facebook, por exemplo, quando você coloca uma piada de mau gosto, não precisa ser uma agressão, uma coisa assim, ele automaticamente tira e adverte a pessoa dizendo, oh, isso aqui está errado. Se você continuar com isso, eu vou te suspender. Tenho alguns amigos que têm um humor bastante questionável, que eles têm o tempo todo, têm o perfil tirado da rede social. Por quê? É por isso. E não é vamos invadir, vamos fazer um ato de violência. Não, é apenas por uma questão que pode ofender alguma parte da sociedade em particular. Então, hoje já tem isso. Quando você faz um comentário, é fácil de ver quem está nos assistindo para ter certeza do que estou falando. Dependendo do que você publica, tem um engajamento absurdo. E dependendo do que você publica, é como se passasse batido e ninguém olhou ou ninguém se interessou por isso. Curiosamente, na mesma rede, ou seja, as pessoas que observam uma coisa deveriam observar a outra, mas o engajamento não é igual. Então, direta ou indiretamente, isso já está sendo feito. A questão é que qualquer coisa pode ser feito para controlar atos de violência, questões democráticas, isso não tem nem como discutir. Mas quando alguém subjetivamente determina o que eu posso falar, o que eu posso escrever, é preocupante para a democracia. Gani. Claro, é muito preocupante essa tentativa de controle das relações humanas previamente. Isso acaba ferindo toda a liberdade, né? Eu costumo dizer o seguinte, não existe essa liberdade perfeita. Então, você tira ali a piada que foi feita previamente, você acabou com o humor, você acabou com as relações. Se alguém se sentiu ofendido, que entre na justiça, né? E aí a justiça vai dizer ou não se foi difamação ou não, se a pessoa foi caluniada, esse tipo de coisa. Agora, o que não pode é ter esse juiz da verdade já dizendo previamente o que pode e o que não pode. Para a liberdade poder existir, a gente tem que conviver com piada ruim,
com opinião ruim, eventualmente com mentira, mas também a gente vai conviver com piada boa, com opiniões boas, com a verdade. Esse é o preço da gente ter algum grau de liberdade. Senão a gente vai para uma sociedade onde absolutamente tudo é controlado, isso inclusive tem impactos econômicos, sociais e psicológicos. Que foi, Segré? Eu lembrei de uma coisa que hoje usam as redes sociais, especificamente Twitter e Instagram. Quando você vê alguma questão que você não gosta ou que haja de uma forma agressiva ou violenta ou alguma coisa, você tem a opção de denunciar essa conta ou essa publicação. E muitas vezes, quando a gente coloca alguma questão que uma parte da sociedade não gosta, eu recebo um e-mail do Twitter dizendo: a tua conta foi denunciada, mas não observamos nada que contrarie a livre expressão. Ou seja, já existe essa questão em que a ação é feita por alguém que se sente injuriado ou se sente mal com a publicação que cada um de nós faz. Isso é suficiente, Piperno? Olha, eu acho que assim, o texto, ele delimita isso. Ele cita lá quais os temas que teriam, em tese, a corresponsabilidade das Big Techs caso eles fossem lá divulgados. Não é qualquer coisa aleatória, como andaram dizendo aí, enfim, o deputado, também não vou citar o nome daquele, né, enfim, daquela coisa, mas que conteúdos religiosos seriam censurados. É evidente que não. Está jogando para a torcida, fazendo demagogia barata. Ontem, aliás, na quarta-feira, por exemplo, a liderança do PT entrou na justiça contra o TikTok. O TikTok barrou um vídeo do PT em que o PT ironizava o Bolsonaro por conta da operação de quarta-feira. Aí mandaram devolver o texto, o vídeo. Por quê? Aquilo era uma expressão de opinião. Sabe, opinião pode. O que você não pode é exatamente apelar para determinados conteúdos.